Olá, 3 de outubro de 2018, faltam 4 dias para as eleições. As principais notícias dessa quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Você vai ver no Bom Dia Maranhão, Polícia Federal continua investigações para descobrir detalhes sobre distribuição de jornal com notícias falsas contra 2 candidatos ao Senado nas eleições. Os riscos de comer na rua. Metade dos estabelecimentos fiscalizados esse ano pela Vigilância Sanitária em São Luís apresentaram problemas. Policial que agrediu servidor público presta depoimento e pode ter feito outras vítimas. E no estúdio nós vamos falar sobre o 5º Congresso Internacional Médico Acadêmico do Maranhão, que vai ser aberto amanhã em São Luís. No futebol, o Sampaio vence, o Figueirense continua na luta para sair da zona de rebaixamento no Brasileiro. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h02. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando em todo o estado do Maranhão. Você aí em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Bacabal, aos amigos de Lago da Pedra, aqueles que nos assistem aí em toda a região central do estado. Nosso abraço, obrigado pela audiência. Os amigos da Baixada também, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, muita gente ligada aqui no Bom Dia Maranhão. Nessa manhã estamos começando mais um dia e ligando você através da informação. Informação na velocidade que você precisa para começar bem esta quarta-feira. Já vamos falar dos preparativos das eleições. O Maranhão vai receber tropas federais em vários municípios. O número é maior do que nas últimas eleições e a gente vai atualizar para você já essa informação com o Eduardo Ericeira, tá bom? Tem Diogo Coutinho falando dos bastidores da política, também dos assuntos mais comentados no momento. Vamos voltar a falar sobre as investigações da Polícia Federal em relação àquele escândalo que você acompanhou aqui, viu na reportagem, pessoas que foram presas distribuindo jornais com notícias falsas, atacando 2 candidatos ao Senado. Aliás, essa é uma situação, infelizmente, muito comum ainda no Brasil, nas vésperas da eleição, esse tipo de artifício, aliás, que é um artifício, inclusive, antigo, né? Essa não é a forma que ninguém apoia de fazer política, mas ainda acontece em nosso país. Já vamos atualizar vocês sobre esse assunto também. São 7h03. Uma pergunta para você. Você costuma ter cuidado com os alimentos que você consome fora de casa? Olha, esse ano a Vigilância Sanitária tem um alerta. Aumentou a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam alimentos e fez uma perigosa constatação. Qual foi ela? Metade desses estabelecimentos fiscalizados, metade deles apresentou problemas, irregularidades. A Andressa passa o dia fora de casa, por isso as refeições sempre são feitas na rua. Só que antes de escolher o local, ela nos conta que presta atenção no modo de preparo da comida. Eu passo praticamente o dia todo fora de casa, então comer na rua é quase que... quase todos os dias. Tomo café, almoço e lanche na rua. Todos os dias. Costumo escolher bem os lugares que eu vou comer, lugares que eu já conheço, sei como é que é o processo. É sempre quase os mesmos lugares todos os dias. A Josi, que é a proprietária deste trailer, explica os cuidados que costuma ter para manter a qualidade dos produtos que comercializa diariamente neste ponto no centro da capital. A gente usa o álcool gel, a gente usa a touca, a gente fica esterilizando toda vez, lava, escalda, passa álcool gel na lanchonete toda a gente está passando álcool gel nas coisas, tudo a gente tem, entendeu? Aquele procedimento de limpeza, justo para não passar nenhuma bactéria, nem fazer mal para os clientes. Quando esses itens não são levados em consideração, é que os problemas surgem. De acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, dos 500 estabelecimentos inspecionados esse ano em São Luís, entre bares, restaurantes e lanchonetes, 250, ou seja, metade, apresentaram alguma inadequação, principalmente no que se refere à manipulação e qualidade dos alimentos. Um risco enorme para o consumidor, que fica vulnerável às doenças transmitidas por alimentos. Todo esse ambiente que o alimento está exposto, a gente tem que levar em consideração. Cabelo que cai sobre esse alimento, esmalte de unhas, odores que a gente usa, como anel, brinco, tudo isso vai interferir na qualidade do alimento. O armazenamento, hoje, por exemplo, uma pessoa que não vende um salgado, guarda de forma inadequada para o dia seguinte e assim a gente vai tendo várias ocorrências que uma pessoa pode vir ter uma infecção intestinal. A Iomar não costuma comer fora de casa, mas nem sempre ela consegue resistir à tentação e aí acaba fazendo um lanche na rua. Conheço eles aqui já de muito tempo. O tempo que eu trabalho aqui no centro eu conheço. E aí sabe como é? Já sei que eles são tudo limpinho, tudo
Só organizado? É, bem organizado. Durante as visitas da Vigilância Sanitária Municipal, foram constatadas falta de organização e de limpeza, armazenamento e conservação inadequados e até a identificação de produtos vencidos. Aos consumidores, só resta mesmo é ficar de olho no que se come. Hoje aqui em São Luís, alguns estabelecimentos, você já pode até inclusive entrar na cozinha, verificar como é toda a procedência daquele alimento e você realmente tem que ficar de olho. Se realmente um local está tendo apoio, é fiscalizado por um nutricionista. São 7h mais 6. Foi ouvido na capital o policial militar Eduardo da Luz Soares, suspeito de atirar em um funcionário público. Na semana passada, em um posto de combustível, a gente mostrou aqui, não é? Supostas vítimas de outras agressões praticadas pelo PM também estiveram na delegacia. O soldado Eduardo da Luz Soares chegou na delegacia escoltado por policiais militares. Ele veio prestar depoimento sobre as agressões e os tiros que efetuou contra o servidor público, Anderson Pereira da Silva, na madrugada do dia 24 de setembro. As cenas de violência registradas por câmeras de segurança do estabelecimento resultaram no desligamento do soldado do Centro Tático Aéreo, onde trabalhava, e na prisão preventiva dele desde o último sábado. A outra pessoa que aparece no vídeo aplicando uma rasteira na vítima é Bruno Olavo Lindoso Pinto. Colega do soldado, ele foi ouvido ontem à tarde pela polícia e disse ao delegado que investiga o caso que teria aplicado o golpe em Anderson por ter entendido que se tratava de um traficante. Ele estava com esta informação que aquela pessoa que tinha levado o soco seria de extremamente perigoso, quando observou que a vítima levantou, saiu da conveniência, veio para a parte externa do posto em direção ao local onde ele estava conversando com o policial da Luz. Bruno não era a única pessoa que estava com Eduardo naquela noite. O delegado que investiga o caso já sabe que o soldado, junto com outros 4 amigos que saíam de um campeonato de lutas, passaram por outros bares antes do ocorrido na loja de conveniência. Agora ele investiga se nesses locais há outras vítimas da ação do policial. Quem também esteve na delegacia pela manhã foi a vítima, Anderson Pereira da Silva. Andando com a ajuda de muletas por conta do tiro que levou no pé, ele veio acompanhando outras 2 pessoas que não quiseram se identificar e também teriam sido vítimas do soldado naquela noite. Elas foram ouvidas na delegacia. Uma delas trouxe um violão que teria sido alvo de outro disparo efetuado pelo policial. A vítima estaria nesta lanchonete e o disparo teria sido feito próximo a este outro bar, distante aproximadamente 60 metros. Nós temos conhecimento de um outro fato com disparo de arma de fogo que aconteceu próximo à feirinha da Coab, em que o policial, acompanhado de outras 2 pessoas, que a gente supõe também que sejam os 2 acompanhantes que estavam no evento em que o Anderson foi vitimado, ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra um determinado indivíduo e esse disparo, inclusive, atingiu pessoas que estavam no estabelecimento próximo. Já já nós vamos falar mais sobre esse assunto com Silvan Alves aqui no Bom Dia. Confira agora o nosso giro de notícias. Foi julgado no Fórum Desembargador Sarney Costa um homem envolvido na morte de um agente penitenciário que aconteceu em julho do ano passado. 7 testemunhas foram roladas no processo, sendo 4 pela acusação e outras 3 pela defesa. O crime ocorreu no calçadão da Avenida Litorânea, dia 9 de julho. O suspeito foi preso minutos após o crime. Idael Melo Roxo foi condenado a 28 anos de prisão e negado o direito de apelar à decisão em liberdade. Policiais da 8ª Delegacia Regional de Zedoc efetuaram a prisão de Maria da Paz Martins de Souza, conhecida como Paizinha, de 41 anos. Ela é suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores. De acordo com a polícia, ela usava os próprios filhos para auxiliar no crime. Com ela foram apreendidas porções de crack e o material usado para embalar o entorpecente, além da quantia de R$250. A Polícia Civil efetuou nesta terça-feira as prisões de Joelton Doni Brito Mota, de 24 anos, e Maílson de Abreu Brito, de 30. Segundo a polícia, eles são responsáveis pelo gerenciamento do jogo de azar conhecido como Bets VIP, em Caxias. A polícia apreendeu uma pistola calibre 380 Taurus, cadernos com anotações sobre a contabilidade do Bets VIP, aparelhos celulares e a quantia de R$12.385. Além da posse de arma de fogo e posse de entorpecente, os 2 foram autuados em flagrante por contravenção e lavagem de dinheiro.
Vamos falar mais sobre segurança. Silvão está aqui comigo. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, vamos começar falando sobre esse caso lá em Turiaçu. Uma pessoa teria tentado não, acabou ferindo, né, um policial com armado de um facão. Facão. Né? E aí depois conta pra gente desenrolar dessa história. Bom, o policial é o policial Selva, como ele é conhecido, na Polícia Civil, é um investigador de polícia. Ele é lotado lá na cidade de Turiaçu e teria ido efetuar a prisão do João Vitor Cardoso Carvalho. Esse aí da foto. Exatamente. Esse aí da foto do caso é o que foi o investigador. O investigador. O Selva foi lá para efetuar a prisão do João Vitor e lá o Selva estava sozinho, não sabe também em que circunstâncias ele foi, não é, para efetuar uma prisão sozinho. Você sabe que polícia é número, né? Isso. E aí ele poderia ter vai a dupla para abordagem, isso, né? Exatamente. E poderia ter solicitado reforço das cidades próximas, aqui mesmo na Secretaria de Segurança Pública, a Superintendência da Polícia do Interior, mas enfim, ainda está sendo apurado em que circunstâncias ele foi efetuar essa prisão sozinho. E lá o João Vitor, armado com facão, por pouco não tira a vida do investigador de polícia. Ele levou um golpe à altura do pescoço, está se recuperando. Está internado. Está internado, se recuperando. E aí, tão logo houve essa informação, a polícia veio o reforço lá de Santa Helena, das cidades mais próximas, para prender o João Vitor já pelo crime praticado contra o investigador de polícia. Ele teria reagido lá contra os policiais, na abordagem policial, houve a reação, e aí ele acabou sendo ferido e socorrido, ainda chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. O inquérito foi instaurado, né? São 2 inquéritos agora, o que apura a tentativa de homicídio praticado contra o policial e agora o da operação que resultou, né, na morte aí do João Vitor, lá em Turiaçu. Silvão, nós mostramos há pouco, falamos sobre a questão do depoimento lá do da Luz, né? O primeiro depoimento, aliás, ele se resolveu a gente não falar, né, o policial? Exato. Só que aí na delegacia outras pessoas compareceram e há até agora a informação que se tem de que outros casos aconteceram e na mesma noite, né? Pelo menos 2 vítimas já foram à delegacia. Essas vítimas não quiseram se expor, né? Inclusive uma delas é música, toca violão, ele apresentou o instrumento, inclusive perfurado, né? Que teria ocorrido nessa mesma noite. Ele já havia passado por outros bares, outros estabelecimentos. Já se sabe que estava vindo de um campeonato de luta, não é? É uma prova de que ele tinha conhecimento de Muay Thai, Jiu-Jitsu, artes marciais e coisa e tal. Então, eles estiveram passando por outros bares e já apareceram outras pessoas que teriam sido agredidas naquela mesma noite, antes que ele chegasse ao posto de combustível onde ele atacou o Anderson, aquele funcionário público municipal. Essas 2 vítimas foram à delegacia, não quiseram se expor, mas prestaram depoimento ao delegado Fournier lá da 6ª Delegacia. Há mais 2 outras pessoas que também teriam sido vítimas do Soldado da Luz, que não se apresentaram ainda, mas estão identificadas através desses 2 depoimentos. A polícia já sabe quem são e elas vão ser chamadas também a prestar depoimento. O delegado corre quanto tempo essa semana? Porque como o acusado está preso, ele tem 10 dias para concluir os autos e enviar à justiça. E é provável, né, o delegado não garantiu isso, mas é provável que no final, agora desses 10 dias, ele relate também o pedido de prisão do enfermeiro, do Bruno, que se apresentou essa semana. A partir do momento em que o próprio delegado Fournier disse que ele agiu de forma desproporcional, quando aplicou aquela rasteira na vítima e etc. E como também há um entendimento do Ministério Público que como o autor está preso e o delegado pediu o indiciamento do coautor, não é justo que o autor esteja preso e o coautor esteja em liberdade, né? Então a situação do Bruno pode se complicar dentro das próximas horas aí, dependendo do relato, né, final do inquérito que vai ser feito lá pelo delegado da 6ª Delegacia lá da Coab. Silvão, bom dia para você. Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. É hora de saber as notícias da região tocantina. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, aqui em Imperatriz, mais de 30 mil eleitores estão impossibilitados de votar nessas eleições porque tiveram os títulos cancelados. São eleitores que não fizeram cadastramento biométrico e perderam o prazo.
Com 4,7% do eleitorado, o Maranhão foi o terceiro estado com maior percentual de títulos cancelados do país. O eleitor teve de novembro de 2016 até maio deste ano para realizar o cadastramento biométrico. Quem perdeu esse prazo e teve o título cancelado não vai poder votar na eleição de 2018, que será realizada neste domingo, 7 de outubro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, só aqui em Imperatriz foram mais de 30 mil títulos cancelados para estas eleições. Depois que passou o período da eleição de 2016, foi reaberto o cadastro. Os eleitores até poderiam vir ao cartório para realizar a biometria, o recadastramento, mas infelizmente deixaram para a última hora e nem todos conseguiram fazer a biometria. Outros 3 municípios que fazem parte da regional de Imperatriz não tiveram cadastramento biométrico. Por isso, vão funcionar nessas eleições com um sistema chamado híbrido, ou seja, basta apresentar o documento com foto para votar. Nos locais que não teve mesmo a biometria obrigatória, que vai poder votar, porque os outros que tiveram, os títulos estão cancelados e infelizmente não vai ter como votar esse ano. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Maranhão registrou 378 focos de queimadas em setembro. Para o Instituto, o estado ocupa o topo na lista dos que mais existem focos de incêndios. Em todo o ano, foram registrados quase 9 mil focos de incêndios. Em Imperatriz, a situação não é tão alarmante, principalmente quando se compara os índices de 2016 e 2017. De janeiro até agora, foram registradas 159 ocorrências, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O índice revela uma queda em relação aos 2 últimos anos, que chegavam a marcar quase 300 ocorrências. Sendo que os meses que nós temos um pico nos incêndios em vegetações é o mês de julho, agosto e setembro. O tenente ainda explica que a queda dos índices é o resultado das orientações repassadas pelos bombeiros sobre os cuidados na hora de realizar queimadas. O horário específico para se fazer uma queimada controlada. Muitas pessoas faziam a capina dos seus terrenos e queimavam em qualquer horário. Nós passamos a orientar que essa queima fosse feita, se assim fosse fazê-las, mas que fizesse no horário das 17 às 18 horas. Tocar fogo também em áreas de floresta, em área de pasto, ocasionando risco a terceiro. Você pode ser tanto responsabilizado criminalmente como civilmente por qualquer dano que você venha ocasionar em função dessa queimada não permitida, não controlada. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Luiz, pelas informações. No próximo bloco, tudo pronto para o 5º Congresso Internacional Médico Acadêmico do Maranhão. A gente vai falar sobre esse assunto. E olha, a imprensa nacional destaca que Rosiana pode ter derrota inédita no primeiro turno do Maranhão. Destaque na imprensa nacional já já. E assunto para John Coutrinho depois do intervalo. São 7h19. São 7h23 no Maranhão. A Polícia Federal continua investigando a distribuição de material com teor difamatório contra 2 candidatos ao Senado Federal nessas eleições do Maranhão. Ontem, a Justiça Eleitoral realizou mandados de busca e apreensão em gráfica ligada ao sistema Mirante de comunicação, em sede de partido e em comitê de candidato na capital. Era cerca de 8 horas da manhã quando os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral chegaram à sede do Grupo Mirante para cumprir o mandado de busca e apreensão do material e de documentos relacionados a ele, como contratos e notas fiscais. O CNPJ da gráfica escolar do jornal O Estado do Maranhão, que pertence ao Grupo Mirante, estava registrado no material publicitário de campanha política. Os oficiais também fizeram buscas no comitê do candidato Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira e no diretório do PRTB. Neste último, as placas de aluga-se das 2 salas chamaram a atenção. Segundo esta recepcionista, há meses nada funciona no local. Entre os itens apontados no documento judicial como base para a decisão estão o fato de que o material possui propaganda sabidamente inverídica, capaz de macular a imagem e prejudicar a campanha do candidato, já que os fatos não verdadeiros relatados podem causar confusão no eleitor
e por isso a Justiça Eleitoral não pode permitir propaganda de cunho ofensivo ao candidato. 3 mulheres e um homem foram flagrados distribuindo material eleitoral com informações consideradas caluniosas contra o Everton e Elisiane Gama. No jornal havia o registro do CNPJ de 2 gráficas, a identificação do partido PRTB e o número de cópias produzidas, 500 mil. Ainda não há confirmação se houve divulgação dele nos municípios do interior do estado. Além do Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal também está investigando o caso. Os 4 suspeitos foram ouvidos. A Justiça determinou a proibição da divulgação do material. Em caso de descumprimento, a multa estipulada foi de R$50 mil. Aqui no estúdio eu converso com o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. John, nosso comentarista de política, você sabe, você que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão. John, esse fato continuou durante todo o dia de ontem ganhando grande repercussão, inclusive fora do Maranhão, não é, John? É, claro, é repercussão muito grande, Adalberto. Sites, portais de todo o país noticiaram esse caso de que esse material, essa propaganda negativa aí, esses jornais distribuídos aí por adversários dos 2 candidatos ao Senado em questão, tanto o Everton quanto a Elisiane, foram vítimas desses ataques aí desse jornal. E ontem, claro, cumprindo uma decisão judicial, foi feita a busca e apreensão desse material nos locais em que foram citados na própria decisão, a gráfica escolar do próprio Jornal Estado do Maranhão e também ali o PRTB, a sede do PRTB. Claro que isso, Adalberto, segue o trâmite, segue sendo investigado até que seja feita uma conclusão real dos envolvidos e haja uma punição, porque o que foi feito é crime, apesar de haver a descrição do CNPJ, tanto do partido quanto do candidato, mas quem acompanhou as imagens do jornal aí, como nós mostramos, vê que as denúncias, o título da matéria, tanto o título quanto as matérias colocadas, são matérias inverídicas, são matérias caluniosas e que vão de encontro à honra e à imagem dos 2 candidatos. É claro que é um artifício devidamente político, é claro que isso não é um material informativo, de forma alguma. Esse jornal foi um material feito apenas para destabilizar, desgastar a imagem dos 2 candidatos, o Everton e a Elisiane, porque os 2, Adalberto, lideram as pesquisas. Agora, é claro, vamos aguardar as próximas medidas, o desdobramento dessas ações aí, a Justiça está investigando e, é claro, é uma forma de inibir também para que próximas ações deste tipo sejam colocadas aí até o dia 7 de outubro. E é preciso que as pessoas que nos assistem, em especial no interior do estado, fiquem atentas, porque o material que foi recolhido é muito aquém daquele que foi impresso pelas informações que se tem, não é? E aí, o cuidado, inclusive hoje com o celular, qualquer pessoa pode tirar uma foto, pode fazer um vídeo, e já existe um aplicativo e que essa denúncia vai diretamente para uma central da Justiça Eleitoral que trata desse assunto, né? Então, quem no interior, você que está nos assistindo agora, pode ser também o fiscal dessas eleições. Não interessa quem é um candidato, não interessa a bandeira partidária, interessa a prática que é feita, né? E se você perceber alguma prática irregular, é importante que faça a denúncia, né, John? Exatamente, Adalberto, não só neste caso. A própria Justiça Eleitoral, se eu não me engano, o nome do aplicativo é o Pardal, você pode ali fazer a denúncia. Se você vê alguém comprando voto, se você vê alguém aí distribuindo material, esses panfletos aí contra candidatos com mentiras, pode denunciar também a Justiça Eleitoral através desse aplicativo no celular. Você, claro, tem que fiscalizar as eleições, ajudar contra abuso de poder econômico e político nas eleições, até para que não haja um desequilíbrio no pleito eleitoral. Olha, John, agora, historicamente, a semana que antecede o primeiro turno das eleições gerais no Brasil tende a registrar, infelizmente, um crescimento no número de denúncias por crimes eleitorais, como a gente já desde ontem vem falando sobre isso, né? Entre esses crimes, claro, a difamação. Essas práticas podem ser caracterizadas como crime eleitoral. Caluniar, injuriar, difamar ou mesmo divulgar notícias falsas sobre candidatos ou partidos são algumas delas. Foi com base na legislação eleitoral que na última segunda-feira 4 pessoas foram detidas e encaminhadas à sede da Polícia Federal, após serem flagradas distribuindo na cidade material de cunho ofensivo contra os candidatos ao Senado Everton Rocha, do PDT, e Elisiane Gama, do PPS.
Horas depois, o candidato a deputado estadual pelo PRTB, Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, afirmou ser o responsável pelos ataques. A legislação eleitoral prevê, sim, punições, penas que podem ir até de 4 anos a quem praticar esses delitos que tendem a influenciar no resultado das urnas. Além desse, outro caso semelhante aconteceu no Maranhão. O ano era 1994 e disputavam o governo o então senador Epitácio Cafeteira, que liderava as pesquisas, e a deputada federal Rosiana Sarney, que seguia avançando. Cenário que se manteve até surgir um falso dossiê sobre a suposta morte de um homem chamado Reis Pacheco e que apontava que o candidato Cafeteira seria o mandante do crime. Fatos como esse prejudicam e muito a democracia brasileira. A informação ela é um valor importante para a democracia, ela é um elemento decisivo para a tomada de decisão do eleitor. Então, se a gente parte de um princípio em que a campanha eleitoral está baseada na desinformação, a gente vai estar criando um pacto virtual, um pacto que não corresponde à realidade dos fatos. Isso é um empobrecimento das campanhas, é um empobrecimento da democracia como um todo. Na visão de especialistas, a situação se torna ainda mais grave quando os crimes de calúnia e difamação são praticados por alguém que é candidato e também almeja ocupar um cargo político, gerando toda essa confusão na cabeça dos eleitores. A propagação desse tipo de fake news, ela gera no processo político e na campanha eleitoral como um todo uma série de distorções que vai prejudicar o resultado final da eleição. Para esse advogado, o autor ou os autores do conteúdo difamatório contra os candidatos Everton Rocha e Elisiane Gama precisam ser não só investigados, mas também responsabilizados pelos atos. A Polícia Federal vai realizar a devida investigação, porque não se pode tolerar ainda, né, que nós tenhamos esse tipo de prática de divulgação de fato sabidamente verídico, calunioso, com o intuito aí às vésperas do pleito de influenciar no resultado das eleições. Isso é uma agressão até à própria democracia e à liberdade de imprensa e a todo o processo eleitoral, e portanto a Justiça Eleitoral deve ser firme na apuração e punição dos responsáveis. Nós vamos continuar acompanhando, porque você que nos assiste, que nos acompanha, tem o direito do acesso a essa informação. São 7 horas e 31 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura de Emetério Weba, John? Correto. O Tribunal Regional Eleitoral, Adalberto, indeferiu sim a candidatura dele. O próprio Ministério Público Eleitoral se pronunciou pelo indeferimento porque, segundo o Ministério Público Eleitoral, Emetério Weba é ficha suja. Ele é ficha suja, responde aí a processos e não pode, então, ser candidato. É claro que ele não pode recorrer ao Emetério Weba, mas, por enquanto, a candidatura do Emetério Weba está indeferida aí pelo Tribunal Regional Eleitoral. São Luís já tem um novo vereador? Foi empossado? Foi empossado o Romeu Amin. Romeu Amin é o primeiro suplente ali da coligação do PCdoB, que tinha aí o Marcelo Poeta como vereador. Marcelo Poeta tirou licença e o Romeu Amin, como primeiro suplente, assumiu. O Romeu Amin, que é secretário municipal de Esporte e Lazer, secretário aqui de São Luís, ele deve ficar alguns dias no cargo e deve deixar o cargo, voltar para a Secretaria de Esportes e Lazer, e quem assumirá é o segundo suplente, Batista Matos. A notícia está repercutindo nacionalmente, a imprensa inclusive destacou aí que a Rosiana pode ter derrota inédita no primeiro turno do Maranhão. Esse caso ganhou uma repercussão grande aí, né? Inclusive o portal UOL divulgou uma matéria bem esclarecedora, retratando fatos históricos e lembrando, destacando que a Rosiana Sarney pode ter a primeira derrota em primeiro turno. Pode ser a primeira vez que a filha de Sarney, Rosiana Sarney, pode ser derrotada em primeiro turno pelo atual governador Flávio Dino, porque todas as pesquisas de intenções de voto divulgadas até agora mostram a vitória do governador Flávio Dino em primeiro turno, e pode ser uma derrota inédita para a Rosiana, porque além da Rosiana, que pode ser derrotada, as pesquisas também mostram que o Sarney Filho, que é candidato ao Senado, também pode ser derrotado, ou seja, pela primeira vez o grupo Sarney pode ficar sem representatividade no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, além, claro, da possível derrota no governo do Estado. Ô, John, você sabe que no Maranhão nós teremos esse ano, mais uma vez, tropas federais nessas eleições. Eu quero te convidar para acompanhar aqui com o Eduardo Ericeira comigo. O Eduardo está ao vivo nesse momento lá no João Paulo, na sede do Batalhão de Infantaria de Selva, o nosso 24 bis, e tem informações sobre o envio de tropas federais ao Maranhão. Eduardo, bom dia para você.
Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia ao John Coutry também, a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Informação importante, Adalberto, as tropas federais aqui da capital São Luís começaram a partir para municípios do interior do estado desde ontem, desde essa terça-feira. A previsão é que hoje mais tropas federais deixem aqui o 24º BIS, que é o 24º Batalhão de Infantaria de Selva, com destino a municípios maranhenses. São 72 cidades aqui do estado do Maranhão que vão receber esse reforço na segurança de tropas federais para a eleição deste ano de 2018. A gente lembra que em 2016 esse número aumentou, em 2016 foram 52 cidades e em 2014 foram apenas 26 municípios maranhenses que receberam auxílio aí das tropas federais. Neste ano houve um aumento para 72 municípios que vão contar aí com tropas federais no apoio à segurança. A gente lembra que os militares, o que foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles têm aí o dever de reprimir e disciplinar a questão da eleição, mas não podem aí organizar filas, manusear urnas, distribuir senhas, atender decisões que regulamentam o funcionamento de locais de diversão ou de estabelecimentos comerciais. E a questão também, não podem prender ou deter, nem permitir a prisão de membros de mesas receptoras de votos, de fiscais de partidos ou de candidatos no exercício de suas funções, ressalva aí os casos de flagrante delito. A gente teve uma informação agora importante, Adalberto, John e telespectadores, em relação à questão da participação neste ano aqui, pela primeira vez, o estado do Maranhão vai sediar um posto de controle. Antigamente esse controle era feito por outros estados, pelo estado do Amapá, no caso da capital Macapá, ou então pelo estado do Pará, no caso da capital Belém, e neste ano vai ter um posto de controle aqui no 24º BIS. O general Viana Filho, que comanda a 22ª Brigada, que é sediada na capital do Amapá, Macapá, ele vai chegar amanhã aqui na capital São Luís, e o general Viana Filho, que comanda toda essa área norte, onde está incluído o estado do Maranhão, vai coordenar as eleições, inclusive aí com as forças auxiliares, caso necessário, em algum município, caso necessário, alguma eventualidade, a gente torce que não, mas caso aconteça algo, ele pode pedir inclusive apoio de forças auxiliares, como do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, por exemplo, que vão estar trabalhando também na segurança durante essas eleições. Então o general Viana Filho chega amanhã, quinta-feira, o posto de controle vai funcionar aqui no 24º BIS, e é quem vai coordenar. Agora não vai ser de outro estado, a coordenação vai ser aqui mesmo da capital, a coordenação para a eleição de todo o estado do Maranhão, aqui do próprio 24º Batalhão de Infantaria de Selva, por meio do general Viana Filho, que chega à capital São Luís. A gente já teve a confirmação da seção de comunicação aqui do Exército Brasileiro sediado em São Luís. Ele chega amanhã aqui à capital maranhense. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, John. Obrigado, Eduardo, pelas informações. John, obrigado também pela participação aqui. Obrigado, Adalberto. São 7h37, confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo para o dia de hoje. Flávio Dino realiza a carreata nos municípios de São João dos Patos, Paraibano, Pasto dos Bões e depois participa de caminhada em Barão de Grajaú. Odívio Neto se reúne pela manhã com representantes do Sindicato dos Servidores da AGED e pela tarde grava programa eleitoral. Ramon Zapata cumpre atividades de campanha em Alcântara. Roberto Rocha faz bandeiraço pela manhã em Zona Rural de São Luís e à tarde se encontra com empresários do setor portuário. Rosiana Sarney pela tarde faz caminhada nos municípios de Bequimão, Perimirim e São Bento e finaliza com comício em Pinheiro. Maura Jorge não teve agenda de campanha divulgada. No próximo bloco eu vou falar sobre o 5º Congresso Internacional Médico Acadêmico do Maranhão e tem Laércio falando do esporte, a vitória do Sampaio ontem pelo Brasileiro, vitória importante. A gente volta já. São 7h42, não perca a hora. Vai ser aberto amanhã o 5º Congresso Internacional Médico Acadêmico do Maranhão. Durante 3 dias vão acontecer palestras, simpósios e apresentação de trabalhos científicos. Aqui no estúdio eu recebo Mariana Neves, acadêmica de medicina e presidente do Congresso. Mariana, bom dia. Bom dia, Adalberto. Eu imagino o desafio de fazer um congresso de 3 dias, um congresso internacional e organizado pelos estudantes. Sim, é um desafio muito grande para nós. Na realidade, o COIMAMA já está na sua 5ª edição e desde então, cada ano é uma batalha que a gente trava em prol do conhecimento científico, em prol da disseminação
da ciência médica no nosso estado. Como é que surgiu a ideia de fazer esse congresso aqui? Vocês percebiam que havia essa dificuldade de troca de experiência entre os profissionais, de acesso a muitas informações? Exatamente. Então, na realidade, há 5 anos, uma comissão se organizou de estudantes acadêmicos de medicina aqui do Maranhão e eles observaram que o nosso estado não tinha nenhum evento desse porte, não tinha nenhum evento que tivesse essa representação acadêmica e que pudesse elevar a medicina no nosso estado. Desde aí, a cada ano, novas comissões são eleitas e se organiza o COIMAMA. Bom, quantas inscrições vocês esperam atingir esse ano? Até agora, quantas inscrições já foram feitas e qual é a média que vocês imaginam para esse ano? A nossa expectativa é de 1.000 congressistas e nós já tivemos 800 congressistas inscritos até hoje. O número hoje já é maior do que do ano passado? Sim, já é maior do que no ano passado. Trabalhos escritos, a quantidade e a qualidade desses materiais, o que a gente pode falar sobre isso? Então, nós tivemos esse ano 259 trabalhos científicos inscritos. No ano passado, nós tivemos 280. Esse ano, nós fizemos uma avaliação, os nossos avaliadores científicos foram ainda mais criteriosos nesses trabalhos, então o número de trabalhos aprovados foi de fato menor. E esses trabalhos são muito importantes porque, posteriormente, eles são publicados em anais, em revistas científicas internacionais. Há um critério rigoroso em relação à escolha desses artigos, desses trabalhos, como você falou, já ficam prontos para uma possível publicação. Exato. Como é que funciona isso? Há uma comissão que faz esse crivo? Isso, nós temos uma comissão bem grande, inclusive, de avaliadores, são médicos de diversas áreas, e esses trabalhos, de acordo com o tema deles, eles são distribuídos através de um sistema em que os avaliadores, um sistema online, em que os avaliadores usam diversos critérios e a média da nota de mais de um avaliador tem uma média final e esse trabalho é determinado como aprovado ou não. Quais são as áreas de assuntos que as pessoas vão ter acesso nesse congresso? Como é que funciona? Então, o nosso congresso ele é dividido em 8 módulos. Entre eles nós temos, eu posso citar, ginecologia, neurologia, trauma e emergência, dermatologia. Mas, além dos módulos, nós temos também um simpósio satélite, que é o simpósio de dor, cuidados paliativos e anestesiologia. E, além deles, nós também temos as oficinas de ligas acadêmicas, que é onde o aluno pode aplicar na prática algumas técnicas da medicina. Por exemplo, nós temos uma oficina de liga acadêmica que é a simulação realística de cirurgia videolaparoscópica. Hoje em dia a gente sabe que a ciência tem avançado cada vez mais e a cirurgia robótica videolaparoscópica está muito em alta. E o aluno nessa oficina, ele pode aplicar na prática com aparelhos reais como fazer uma cirurgia videolaparoscópica. Ô Mariana, esse congresso acontece no Centro de Convenções Pedro Levi Santana, né? As inscrições estão abertas ainda? Como é que a pessoa faz para se inscrever? Isso. As nossas inscrições ainda estão abertas, acontece no Centro de Convenções Governador Pedro Neiva de Santana, a partir de amanhã, dia 4 de outubro, até o dia 6. A nossa programação começa às 8 horas da manhã, do dia de amanhã, e as inscrições ainda estão abertas no nosso site, que é www.quintocoimama.com.br. Os palestrantes são renomados, pessoas de reconhecimento da área, enfim, vocês tiveram essa preocupação também na hora de montar a programação? Sim, exatamente. Nós temos palestrantes de vários estados do Brasil, inclusive estamos trazendo o Dr. Daniel Fortes, que ele é o médico coordenador dos cuidados paliativos do Sírio-Libanês há mais de 8 anos. Obrigado, Mariana. Sucesso no evento de amanhã. Roberto. Você aqui com Mariana Neves, acadêmica de medicina e presidente do 5º Congresso Internacional Médico Acadêmico do Maranhão, que vai ser aberto amanhã aqui em São Luís. São 7 horas e mais 46 minutos. Agora a gente muda de assunto. Vamos falar de esporte. Laércio Júnior acompanhou a vitória do Sampaio pelo Campeonato Brasileiro. Resultado importante, o jogo aconteceu ontem à noite aqui na capital maranhense. Mais uma decisão, jogo importantíssimo. O Figueirense pensando em acesso, o Sampaio lutando para não cair. O jogo começa equilibrado, o tricolor maranhense busca se impor. O Figueirense leva perigo nos contra-ataques, mas aí o William sofre falta. Na cobrança, Julinho é perfeito. A bola é caprichosa, bate na trave antes de entrar. Golaço! Sampaio 1, Figueirense 0. Festa da torcida tricolor no Castelão. Daí em diante a defesa tricolor se desarruma. Eloir perde a bola no meio e arma o contra-ataque do Figueirense. Andrei sai bem e evita o gol de Gustavo Ferrarez. A falta de Diego Renan para na barreira. E o primeiro tempo fica mesmo com a vantagem do Sampaio.
Na etapa final, o jogo ganha em emoção. Primeiro, o Sampaio perde essa chance. Contra-ataque rápido entre Eloir, Sobral e João Paulo. A finalização é pela linha de fundo. O Figueirense parte para cima e leva perigo. Nos contra-ataques, o Sampaio continua abusando de perder gols. Primeiro, William cabeceia na trave. Depois, Misael recebe na área, domina bem e finaliza mais uma na trave. Os gols perdidos quase fazem falta no final. E Andrei, mais uma vez, é decisivo e garante a vitória. Final, Sampaio 1, Figueirense 0. A gente já começa ganhando o jogo do início da semana, cara, com foco no trabalho, com seriedade, sabe? Todo mundo com comprometimento. Agora é descansar, cara. Graças a Deus, essa vitória que vai nos dar 12, daqui a 12 dias, eu acho só que nós vamos jogar. Dá pra gente trabalhar com calma, com tranquilidade e ir pra Goiás, né, pra conseguir pontuar lá. É gratificante, cara, pelo gol, né? Graças a Deus, treinando que pude fazer o gol. Agora vamos focar, agora que tem esses 10 dias aí, descansar, sair dessa situação aí. Vitória que melhora a colocação do Sampaio Corrêa, agora com 29 pontos, mais próximo da fuga do rebaixamento. Dos jogadores, a promessa. Vamos lutar até o fim. A gente lutou tanto para subir para a Série B e a gente não vai deixar cair não, vamos lutar até o fim para permanecer. Laércio Júnior, é aquele tipo de vitória que não é só os 3 pontos que contam não, mas toda uma, quer dizer, a partir daí o que se segue, né? Adalberto, torcedor boliviano, ontem se tinha problema do coração, até nós que estávamos transmitindo a partida, eu acho que ontem foi o grande teste. Porque não dá para acreditar que essa bola do Sampaio não entre, pelo amor de Deus. O grito de gol estava preso na garganta. Juntando os 3 jogos, os 2 últimos jogos, Adalberto, foram 5 bolas na trave. Até o gol, a bola teve que bater na trave primeiro para depois entrar. É impressionante. Sampaio jogou muito bem mesmo. O Figueirense veio para cá com uma equipe mista, mas forte, com jogadores do quilate, por exemplo, do Maicon Leite, que era tido como joia rara lá do Santos, depois teve uma grande fase no Palmeiras e está lá no Figueirense, o Denis, ex-goleiro do São Paulo, o André Santos, campeão de Copa das Confederações com a seleção brasileira no ano de 2009, enfim, não foi qualquer time não que o Sampaio venceu, uma vitória com autoridade e que era hoje para o torcedor estar comemorando um 3-0, um 4-0, mas veio aquele 1-0 suado, com direito à pressão do Figueirense no final e, claro, a vitória, resultado positivo do Sampaio Corrêa, que vem revelando um novo nome para o Brasil. Massinho Guerreiro, anote esse nome. Mudou completamente o time do Sampaio Corrêa, já chega a 2ª vitória sob seu comando e não perde mais em casa, jogou muito bem ontem o time tricolor. Mas já que não teve gol aqui em São Luís, né, fora esse do Julinho que você viu, a bola bateu na trave e entrou, só um gol na capital, teve outro gol do Sampaio, mas lá em Maceió. Confira aí como é que foi CSA e Paysandu. No Rei Pelé, duelo entre CSA e Paysandu. O CSA querendo voltar à vice-liderança e o Paysandu na luta contra o rebaixamento. O jogo é franco, com as duas equipes indo para cima. Precisando da vitória, o Paysandu se lança ao ataque e cria boas oportunidades, mas não consegue marcar. Na etapa final, o CSA volta melhor. Hugo Cabral domina na entrada da área, se livra de 2 marcadores e bate no canto. Golaço! 1-0 CSA. O Paysandu ainda chega perto do empate, mas não consegue. No fim, Hugo Cabral por pouco não amplia, mas fica só no golaço. Final, CSA 1, Paysandu 0. Com o resultado, o CSA permanece na 3ª colocação, mas agora está empatado com o Goiás com 50 pontos. Graças a Deus, as alterações surtiram efeito, a gente fez um grande segundo tempo controlado, segundo tempo onde a gente podia ter ampliado o placar, mas nesse momento da competição, 6-0 goleada. O importante são os 3 pontos. A gente, 2 jogos que não vencia dentro do Rei Pelé, 3 jogos que a gente não vencia dentro da competição. O Paysandu, ele não é fraco, ele está fragilizado pelo momento, mas é uma grande equipe. E que golaço, hein? Rodada de 2 golaços, um aqui em São Luís, o outro lá no Rei Pelé, e os 2 gols favoráveis ao Sampaio Corrêa. Esse gol coloca o CSA com 50 pontos, está empatado com o Goiás em número de pontos, mas perde nos critérios de desempate, só que ele foi importante lá para a parte de baixo da tabela. Com esse resultado do CSA de vitória sobre o Paysandu por 1-0, o tricolor fica só 3 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E olha que o Sampaio já esteve a 8 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, para você ter uma ideia de como mudou a situação da equipe tricolor. Ontem tivemos outras 2 partidas, veja como foi.
No Heriberto Rios, em Florianópolis, Criciúma e Oeste ficaram no 0-0. O Criciúma foi a 40 pontos e está na 11ª posição. O Oeste também tem 40 pontos e é o 12º colocado, perdendo nos critérios de desempate. No Estádio Olímpico de Goiânia, o Goiás perdeu a chance de encostar no Fortaleza, mas manteve a vice-liderança ao empatar com o Londrina por 0-0. O Alviverde agora tem 50 pontos e o Londrina chega a 41 na 8ª colocação. Pois é, a rodada segue ajudando e finalmente o Sampaio Corrêa conseguiu vencer. É ficar de olho nos resultados que vem na sequência dos outros adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Boa Esporte e CRB jogarão fora de casa, enquanto que apenas o Brasil de Pelotas vai jogar em casa, só que enfrenta o líder da competição, nada mais nada menos que o time do Fortaleza. Outro time que também atua fora de casa é o Juventude, jogando contra o Coritiba lá na capital paranaense. O Sampaio de olho, está de folga 12 dias, só volta a campo contra o Atlético Goianiense na 31ª rodada e agora vai ligar o secador para essas outras equipes, né? Para o Boa Esporte, para o Juventude, para o Brasil de Pelotas e para o CRB, para quem sabe manter essa distância de apenas 3 pontos para o Juventude, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Laércio Júnior, amanhã uma data importante para a Copa do Nordeste, confirmada aqui no SBT com exclusividade, sinal aberto para você aqui na Difusora. Vamos acompanhar a Moto, Sampaio, enfim, amanhã é dia de sorteio, dia importante. Estaremos trazendo reportagens direto lá de Alagoas, o local em que vai acontecer esse sorteio da Copa, né? E aqui é a casa, né, Adalberto, da Copa do Nordeste. A TV Difusora vai transmitir de novo a partir da segunda quinzena de janeiro a edição de 2019 da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa defende o título, terá a companhia do Motoclube de São Luís na disputa da competição e amanhã acontece na capital de Alagoas, lá em Maceió, o sorteio para definição dos grupos, dos jogos, enfim, o futuro, né, os caminhos de Moto e Sampaio Corrêa e das outras 14 equipes nessa grande competição que tem ainda Bahia, Ceará, a volta do Fortaleza, enfim, promete muito a Copa do Nordeste de 2019 e, claro, nós iremos acompanhar todos os detalhes aqui na TV Difusora. Valeu, Laércio, ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto. São 7h55 e parabéns à torcida tricolor, né? Essa vitória tinha que sair, estava engasgada ali e vamos sair dessa zona de rebaixamento, isso é importante para o futebol do Maranhão, não é só para o Sampaio não. Um ótimo dia para você, outras notícias no Portal MA10, plantão permanente aí há 4 dias das eleições, acompanhe lá as dicas, inclusive para o local de votação, que pode, que não pode acontecer, tem a lei seca em vigor nesse final de semana também. Um ótimo dia para você, amanhã às 7h a gente volta com o Bom Dia Maranhão.